Olá! Hoje nós vamos falar de substantivo masculino ou feminino. Na língua portuguesa, os substantivos são classificados quanto ao gênero em masculino ou feminino. Essa classificação indica o sexo de seres vivos ou é atribuída por convenções a coisas, objetos e sentimentos. Para identificar o gênero, utiliza-se o artigo correspondente antes da palavra. Masculino, aceita os artigos o, os, e uns. Feminino, aceita os artigos a, as, uma e umas. Nós temos os substantivos biformes, que são aqueles que possuem duas formas diferentes para indicar o gênero, masculino e feminino, geralmente alterando o radical ou a terminação das palavras. Eles são mais frequentes aplicados a pessoas e animais para distinguir o sexo ou gênero natural. Aqui estão exemplos clássicos dividido pela forma como o feminino é formado. Troca de vogal temática, o O por A, por exemplo. O menino, a menina. O aluno, a aluna. O gato, a gata. Temos também acréscimo da letra A em palavras terminadas em consoantes. Por exemplo, o cantor, a cantora. O professor, a professora. E palavras com radicais completamente diferentes. Por exemplo, pai, mãe, padrasto, madrasta, genro, nora. Temos também cavalo, égua, carneiro, ovelha, boi ou touro, vaca, o feminino, bode, cabra, marido, esposa, macho, fêmea, cavaleiro, amazona, cavalheiro, dama, homem, mulher, zangão, abelha. Então, percebam que muda muito a palavra do masculino para o feminino. Compadre, comadre, padrinho, madrinha. E aí vai, rei, rainha, conde, condessa, herói, heroína, imperador, imperatriz. E são muito mais, né? Aqui são só alguns exemplos. E alguns substantivos podem gerar dúvida quanto ao gênero. Por exemplo, o alvará, o dó, que são palavras masculinas. Não é sempre o dó. O lança-perfume, o gengibre, o grama, tá? Quando nós falamos de peso. E quando nós falamos de planta, é a grama. Então, nunca se esqueça disso. Ah, eu quero 200 gramas desse apresuntado. Eu quero 200 gramas desse presunto. Eu quero 200 gramas dessa mussarela. E feminino, a alface é feminino, a couve é feminino, a libido é feminino. E tem a cal também. Ah, eu vou buscar a cal na loja porque o pedreiro vem amanhã cedo. E temos também os substantivos epiceno, que apresentam uma só forma para ambos os gêneros, sendo antecedidos por artigos ou pronomes adjetivos masculinos ou femininos, e seguidos das palavras macho e fêmea. Por exemplo, a cobra, a onça, a girafa, a baleia. Então, você vai falar baleia, você fala a baleia macho, a baleia fêmea, a barata, a borboleta, a girafa, a andorinha,
a águia, o jacaré, todos esses que eu estou citando, sempre você vai dizer, por exemplo, o jacaré macho, o jacaré fêmea, o sabiá, o tatu, a anta, a arara, o canguru, o caranguejo, a coruja, o crocodilo, o escorpião e etc, né? Com certeza tem mais palavras aí que também se encaixa. Por exemplo, a rã, a raposa, a lagarta, a lagartixa, e aí vai o tatu macho, o tatu fêmea. E também temos o substantivo uniforme, comum de dois gêneros, como o próprio nome revela. É aquele que apresenta a mesma forma para designar os gêneros masculino e feminino. O que os diferencia é a anteposição de artigos ou pronomes adjetivos masculinos ou feminino. Exemplo: o gerente, a gerente, o dentista, a dentista, o docente, a docente. E aí também vale para as outras palavras, por exemplo, artista, analista, agente, indígena, colega, o colega, a colega, imigrante, jovem, o jovem, a jovem, camarada, estudante, o estudante, a estudante, pianista, o pianista, a pianista, atleta, acrobata, intérprete, patriota, mártir, porta-voz, camelô, fã, chofer, o chofer, a chofer. E temos também os substantivos sobrecomuns, que são aqueles que apresentam um único gênero gramatical para designar tanto seres do sexo feminino quanto seres do sexo masculino. Por exemplo, o apóstolo, o cônjuge, pode ser tanto a mulher como o homem, a criança, pode ser tanto o menino como a menina, a testemunha, o algoz, o carrasco, o indivíduo. Quando você fala indivíduo, pode ser mulher, pode ser homem, o monstro, a pessoa, a vítima, o animal, o defunto, o gênio, o cadáver, a criatura, o líder, e assim vai. O sujeito, o manequim. É importante salientar que na língua portuguesa há substantivos que sofrem alteração semântica, ou seja, mudam de significado quando a marcação de gênero é modificada pelos artigos femininos ou masculinos. Veja, por exemplo, o capital é dinheiro. Agora, se você disser a capital, já refere-se a uma cidade de um estado, né? Se você falar o moral, é um brio, um ânimo. Agora, se você falar a moral, são valores e regras comportamentais. A cabeça, parte do corpo. O cabeça, o chefe, o líder. O caixa, o funcionário eletrônico. A caixa, objeto. O guia, aquele que guia o caminho. A guia, documento, formulário. E assim vai. Espero ter ajudado. Até mais.